Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, técnico de áudio, ele, sempre, a competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na transmissão do programa, também sempre com aquela competência, com aquela responsabilidade do nosso amigo, do nosso irmão Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 14 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema super importante. Estaremos falando sobre autismo na visão espírita. Afinal, o que vem a ser autismo? A pessoa autista tem a ver com as reencarnações passadas? O que diz, que forma a doutrina espírita sobre este tema? E onde podemos então também procurar ajuda? Lembrando que é um tema também de inclusão social. Autismo na visão espírita, esse é o tema que nós estaremos abordando durante o nosso programa, e desde já convidamos você, amiga, ouvinte, também para que possa nos acessar a nossa página no Facebook, que você estará assistindo também essa entrevista ao vivo e a cores. Basta só acessar a nossa página lá no Terceiro Milênio. E desde já pedimos também aos nossos internautas que sempre estão junto conosco, assistindo os nossos programas, que deixe também o seu like, deixe também a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem, o seu like sempre nos traz aquela coragem, nos traz boas vibrações, estímulo e força para que a gente possa continuar firme e forte na missão confiada a nós. Também o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Autismo na visão espírita, este importante e interessante tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo palestrante espírita Elton Lemons. Elton, que alegria, satisfação de receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi. Também agradeço no programa muito Terceiro a Milênio. acolhida. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui mais uma vez, novamente participando desse programa, né? Com a intenção de transmitir, nem que seja um pouquinho de esclarecimento, de informação para aqueles irmãos que nos ouvem. Desde já agradeço a todos os que estão escutando o programa, e que Deus, Jesus e a espiritualidade maior estejam amparando a cada um e principalmente amparando as nossas crianças, jovens e adultos autistas. Perfeito, um tema muito interessante que a gente traz hoje, um tema importante, como eu disse também no início do programa, além de trazer o conhecimento, trazer também o conforto, esclarecimento, também é um tema de inclusão social, autismo, na visão espírita. Elton, o que vem ser o autismo? Qual o conceito que nós podemos ter sobre autismo? O conceito de autismo, assim, para nós ter uma ideia, é derivado da palavra auto, né? Certo. Que a gente utiliza muito, assim, como, por exemplo, autossuficiente, uma pessoa que por si próprio ela consegue realizar as coisas, né? Então, auto vem de interior, e autismo quer dizer, assim, tipo, isolamento dentro de si próprio, né? A pessoa que vive à parte do mundo exterior, ela não, na maioria das vezes, ela não interage com as outras pessoas. Tem autistas, né, que interagem muito bem, né, com familiares, com amigos, e tem aqueles que se isolam naquele mundo deles. Então, por isso que se usa esse conceito autismo, que agora modificou, né?
Em 2017, a última vez que eu estive aqui, nós usávamos o termo autismo. Agora o termo utilizado é TEA, transtorno do espectro autista, porque aí abrange várias áreas, porque nem todo o autismo é igual. Então tem uma diferenciação de alguns. Então se usa transtorno de espectro autista porque abrange os casos leves, né, os casos moderados e os casos severos, né? Mas, na verdade, o conceito é esse, é isolamento, é viver no seu interior, né? Isso que quer dizer autismo, auto. É uma curiosidade nossa aqui do programa, né? Esse isolamento, né? Todo o autista, né? Ele tem essa coisa do isolamento, ou alguns interagem mais que outros são mais isolados. Sim, tem até crianças assim que gostam mais de estar com uma pessoa do que com outra. Né? Às vezes tem pessoas que eles têm aversão, não gostam de estar junto. E tem outras pessoas que eles adoram estar sempre junto com essas pessoas, né? Mas isso aí tudo parte, né, do mecanismo do funcionamento da cabecinha deles, né? E o papel da família, Elton, nessa questão da interação, estimular também que estimular, não deixar que ele também fique isolado, sim, né? No não, quarto, no mundo dele. Não, a família, na verdade, a família tem que estar procurando fazer o máximo para socializar essa criança, procurar, porque tem crianças, por exemplo, assim que gostam de ficar só dentro do quarto, ou mexendo no celular, ou mexendo na televisão, ou só desenhando, né? Cada um gosta de fazer uma coisa. Claro. E o ideal é a gente convidar a criança para dar passeios na rua, né? Dar caminhadas, ver movimento, ver pessoas, né? Que aí aos pouquinhos eles começam a modificar, né? Porque isso aí não é uma coisa para sempre. Tudo é trabalhado, tudo vai se transformando, né? Por isso que existem, né, as terapias, tem tudo isso que auxilia muito na modificação do comportamento da criança, né? Mas muito importante, o interesse dos pais. Pois é. O interesse dos pais é imprescindível. Por isso que eu te trouxe também essa pergunta, né, da importância dos pais, né, para que ajudar também para ajudar, filhos, né? Isso aí é o pilar, o principal, porque a gente não pode esperar da TO, né, que é a terapia ocupacional, a gente não pode esperar de um profissional, de um psicólogo entregar tudo só na mão deles ou na escola. Não, a gente em casa tem que fazer isso aí. Tem que estimular a todo instante. E se faz necessário também, eu te pergunto, né, a família, os pais entenderem, né, pelo menos uma base, né, do que é o autismo, para que eles também possam saber lidar com o filho. É interessante que se busque a informação, né? Aí temos assim, a gente tem várias literaturas, a gente tem esses grupos de apoio, como tem a Amparo, né? Onde é um grupo de mães e pais e amigos, né? Onde ali o pessoal se reúne para tirar suas dúvidas e servir de amparo uns para os outros, que às vezes a pessoa fraqueja, a pessoa cansa e aí os outros auxiliam ela, né? E aquela troca de informações, geralmente aquela pessoa que descobre recentemente que o filho é autista, ela está perdida, ela não sabe nada. Aí o ideal
é procurar outra família que já tenha uma experiência e trocar ideias. Como é que eu faço? Né? Como eu devo agir? E aí vai havendo aquela troca de informações para que a pessoa saiba lidar, ter paciência, porque o autista exige às vezes muita paciência da gente. Né? Então é necessário então essa conexão de familiares e amigos para que possam estar trocando ideias e se auxiliando uns aos outros. Uma curiosidade nossa também, aproveitando os teus conhecimentos, e na parte escolar, como é que isso funciona na parte escolar também? Na parte escolar, acontece assim que a criança tem um professor auxiliar que se dedica mais só a ele, né? Tem o professor da turma, certo, e tem o professor auxiliar que fica com aquela criança. O professor auxiliar ele vai fazer o seguinte, ele vai ministrar a matéria e passar exercícios e atividades adaptadas às condições dele de entendimento, né? Certo. Então não vai ser da mesma maneira que vai ser passado para os outros. A maneira para ele vai ser adaptada para que ele possa estar entendendo, compreendendo aquilo que, né, que vai sendo passado a ele. Né? E hoje, né, se entende melhor, se compreende melhor, né? Eu vou chamar, tem um nome que tu falasse, mas tu fala autismo, né? Hoje tem muita informação, né? Nos meios de comunicação, na internet, né? Então, hoje a gente vê que o autista, né? Ele interage com a sociedade, coisa que, pelo menos na minha época, quando eu era adolescente, quase que se não via. Sim. Quase que se não via, né? Essa interação do autista juntamente com os demais membros da sociedade. Hoje a gente vê. Hoje a gente vê autista na televisão, nos esportes, nas artes. Nas artes, professores médicos, atores. Né? Tem o... Porque, na verdade, o autista ele tem um grande potencial dentro dele. É que cada um tem uma aptidão para determinada área. Por exemplo, o meu filho Samuel, a aptidão maior dele é escrever português, inglês, que ele conhece as palavras, o que significa aquelas palavras em português, ele sabe as frutas, as cores, ele sabe muita coisa que acho que às vezes um de nós que está dentro de um curso desses de inglês não sabe. E ele sabe aquilo ali na maior naturalidade, para ele aquilo ali é a coisa mais fácil que tem, né? É a aptidão dele. Certo. Já eu tenho a minha outra filha também que também tem traços autistas, que ela está fazendo faculdade na FURG, de biblioteconomia. Ela já tem aptidão de ler bastante, já por isso ela escolheu biblioteconomia. Biblioteconomia. Ela tem aptidão de ler bastante, ela gosta de livros, e qualquer coisa que a gente perguntar para ela está na ponta da língua, sobre qualquer assunto. Qualquer assunto que perguntar, ela sabe. No meu caso, se tu me pergunta, eu tenho que ir lá no professor Google. Na biblioteca Google, vou buscar. Que a maior parte de nós é assim, né? A gente vai lá no Google. Ela já traz, já com ela, né, esse talento, né? Sim, e eu já conheço outro autista, que é o Pedro da Karen. Ele... música, toca teclado, que é uma maravilha. Tem um que a gente chama o Dudu pinta cada tela coisa mais linda, né? Ele pega um Tarsila e faz idêntico, a mesma coisa, né?
Então, é aquilo, o autista ele tem muito potencial dentro dele. Claro que isso aí ele já traz de outras vivências. É isso que nós vamos conversar agora. Porque ele não aprendeu agora a fazer isso. É isso que a gente vai conversar agora. Então, aproveitando essa tua deixa, Elton, os portadores de autismo e crianças especiais, no caso, tem a ver com vidas passadas? Tem a ver com vidas passadas. Por isso que eles já trazem dentro de si próprio essas aptidões que às vezes a gente fica pensando assim, é estranho, ninguém ensinou ele a fazer isso, como é que ele sabe? Né? Ele sabe porque ele já aprendeu antes. Aprendeu, né? Tem uma bagagem. Né? Ele apenas está colocando em prática de novo. Né? Então, tem muito a ver com vidas passadas, sim. Até, inclusive, para a gente que somos os familiares, os pais, as avós, os amigos, seria tipo assim, ou uma expiação ou uma missão, a gente acolher aquela criança para proteger, para auxiliar, e ao mesmo tempo essa criança vem para nos ensinar muita coisa, principalmente exercitar a paciência e o amor. Porque quantas coisas nós pais temos que abrir mão por causa dos nossos filhos portadores de TEA, né? Muita coisa a gente abre mão, muita coisa a gente deixa de fazer, mas só que aí no fundo é gratificante porque depois a gente vê um resultado muito melhor e aí a gente vê que valeu a pena. E o quanto eles fazem com que a gente cresça. Sim, com certeza. Muitas vezes são até aquela mola percursora fazendo com que a gente evolua. É verdade. O autista na verdade, eles vêm a ser nossos mestres, né? Que são espíritos que, claro que a reencarnação do autista, que eu andei dando uma pesquisada no livro Autismo, do Hermínio Miranda, que é uma sumidade do espiritismo, é um autor assim que eu considero ele excelente, porque ele abrange todas as áreas na doutrina espírita. Então tem esse livro do autismo que ele fala uma parte ali que a grande maioria dos autistas é reencarnação compulsória. Seria isso. Fazer uma vírgula aqui, a maioria, não são todos. Não são todos. Porque os nossos ouvintes podem entender que são todos, não são a maioria. A maioria é compulsório porque ou devido a algum motivo ou outro, que eles têm que vir e passar pelo aquele processo. Inclusive assim a gente vê muito a expressão assim de falar assim, que são os espíritos muito grandes no corpo pequeno. E outra coisa, que eles têm vontade de sair do corpo. Eles gostam mais por exemplo, a impressão que dá parece que eles gostariam de voltar para o plano espiritual. Então, parece que eles ficam irrequietos. Por isso que tem aquelas estereotipias que se agitam, que eles fazem aquilo ali, é porque parece que eles não conseguem se conter ali dentro. Né? Mas então é uma das explicações assim que o Hermínio Miranda dá, né? Reencarnações, a maioria compulsórias, que aí tanto para ele como para a família, porque não existe uma coisa assim, não existe uma reencarnação só para um se beneficiar. A reencarnação é para beneficiar todo o grupo que vai participar daquele processo. Claro. Né? Tipo assim, aqueles, fugindo um pouquinho do autista, por exemplo, aquele filho difícil que a gente tem, né? O rebelde, aquele é para testar nossa paciência, né? E nós para poder... como testa?
né? E nós poder aprender a conduzir ele para o caminho certo, né? Então, tudo isso tem explicação. Tu sabe quando tu me colocasse aqui que em algumas situações o autista estava tentando colocar que eles têm vontade de sair do corpo, né? Citar aqui um caso que aconteceu com o Chico Xavier, né? Que na época o Chico Xavier esteve aqui encarnado conosco, né? Ele teve contato com uma criança, já jovem autista, que para aquela época do Chico estavam dando medicação. Sim. Mantendo o guri adolescente, né, mais tempo dormindo do que em estado de vigília, do que estarem acordado. E o Chico orientou que diminuísse as medicações, que era importante que ele interagisse com os pais, com a família, com a sociedade, porque ele está aqui também na Terra para crescer, para evoluir. Sim, claro, porque se a gente aqui na Terra se anular com as medicações, nós vamos perder a nossa reencarnação, porque vamos passar a reencarnação dormindo né? E não pode, tem que ter um meio, né? Tem que ter... Claro, até tu falou em medicação, é muito importante até nós lembrar que é uma das terapias, que depois a gente vai falar nas outras terapias, mas uma das terapias que geralmente é prescrito pelo neurologista, as medicações adequadas para cada caso, porque nenhum caso é igual ao outro. Certo. Às vezes o medicamento que faz bem para um não faz bem para o outro, né? Então, eles têm que adequar o medicamento conforme a maneira, o comportamento daquele autista. Porque aí o medicamento vai promover uma estabilidade de humor, né? Não é só a questão de acalmar, mas é uma estabilidade de humor para que ele possa se equilibrar. Se equilibrar, né? Manter o equilíbrio. A gente às vezes via coisas erradas, né? Não sei se isso ainda acontece, porque eu nunca mais vi falar, mas que às vezes a pobrezinha da criança lá estava se agitando demais e era para dar 1 miligrama de risperidona e lá pegava e dava 2. Não, vou dar 2, uma vez que é para ele se acalmar de vez, que não incomoda, né? Não, tem que ser conforme o médico prescreveu. E outra coisa, e se a medicação começar a apresentar efeitos indesejáveis, o neurologista tem que ser informado. Que aí vai haver uma troca ou um ajuste da medicação para que ele se sinta bem. Perfeito. Elton, quais os sinais que caracterizam os portadores de espectro autista, conforme tu me falou? Existem vários sinais, assim. Um deles é a estereotipia. A grande maioria tem estereotipias. É bater palma, é movimentar o corpo para frente e para trás, se balançar, é caminhar na ponta dos pés, né? É ficar isolado, se esconder, né? Chorar, né? Sensibilidade a ruídos, a sons, a trovões, a latido de cães, né? O isolamento, a ecolalia, que é muito comum, que é a criança repete o que tu diz. Tu quer um pedaço de pão? Tu quer pedaço de pão, né? Ele te diz a mesma coisa, né? Então, né? Ou às vezes ele se refere não na primeira pessoa do singular, por exemplo, eu quero, ele diz ele quer tal coisa, né? Isso aí tudo a gente vai associando, né? Mas o que é mais outra coisa muito assim que chama muito atenção que a gente vê no caso dos autistas é a rotina. Por exemplo, 8 horas da manhã tem que tomar o café, não pode ser 8h05.
Ah, tem que ser naquele horário, exato. 6 da tarde tem que tomar o banho, não pode ser 5 para 6 ou 6 e 5. Né? Certo. Meio-dia em ponto tem que almoçar. Preferência por roupa, não, eu quero sempre andar com essa, não com essa. Né? Então ele tem uma... E outra coisa também é aquela coisa de organização em certas coisas. Por exemplo, para algumas coisas podem não ser organizados, mas tem outras que são, tipo o meu filho, ele levanta e quer ver a cama estendida. A cama tem que estar estendida. Né? Então é um hábito que ele tem, assim como o banho às 6 horas. Então eles criam aquela rotina. E se a gente mudar a rotina deles, eles não gostam. Né? Eles não gostam, aí eles relutam porque está se modificando alguma coisa. Outra característica deles é parecido com aquele da pessoa enfileirar tudo enfileiradinho, né? O toque, né? Que a pessoa bota tudo enfileiradinho, tudo arrumadinho, tudo direitinho, né? Então isso aí tudo é as características que nos chamam a atenção. Outra coisa é autistas às vezes que não falam para pedir uma coisa, ele aponta para a coisa que ele quer, né? Então tudo isso aí são sinais que a gente vai detectar. Mas os principais, assim, quando eles são bem pequeninhos ainda, com 2, 3 anos, principalmente eles não começam a falar, né? Eles só apontam, aí já é uma coisa que chama atenção, né? É a falta de comunicação. Ou às vezes não fazer uma atividade proposta, por exemplo, eu vi crianças que os professores iam nas casas, aquele projeto da prefeitura, né? Certo. Nas casas, para ensinar a criança a pintar, a colorir, e a criança, em vez de pintar e colorir, não, ela ficava botando os lápis em pé, empilhando os lápis para ver como é que ficava, né? Então aí o orientador que estava ali já começava a notar, peraí, essa criança é diferente, ela tá, né? Ela não está fazendo como deve ser feito, né? Então, aí é dessas maneiras assim que a gente consegue ir detectando que ela tem alguma coisa diferente das outras. E aí é o importante levar num pediatra, mas um pediatra sério, e que o pediatra vai passar para o neurologista, que aí o neurologista é que vai dar o diagnóstico final, através de observação, porque não existem exames que... importante. Os exames é só para descartar certas coisas. Por exemplo, ele é surdo. Certo. Aí faz o Bera, faz... Não, mas ele ouve. Então tá. Ele enxerga mal? Não, ele enxerga bem porque tá vendo tudo. Certo. Tudo bem. Então vai fazendo as eliminatórias, não é isso, não é aquilo, não é aquele outro. Aí quando fez todos os exames, viu que não é, que tem até a síndrome do X frágil, aquela que é um exame caro, que se tira o sangue e vai para Porto Alegre, que é o X frágil, que é muito parecido com um transtorno autista, né? Aí também descartando o X frágil, aí então a criança é portadora de TEA. Mas aí foi porque foi feita uma bateria de exames. Mas aí um neurologista bom e competente, geralmente ele vai ficar no mínimo uma meia hora, tem uns que chegam a ficar 1 hora com a criança dentro da sala e ficam só observando a criança. Esse é um médico que realmente é dedicado. Ama o que faz. Porque tem uns neurologistas que vão me desculpar que estão me ouvindo, mas tem uns neurologistas que olha as crianças até dormindo e já diz assim, não, isso aí não é autista. Ele estava dormindo, como é que ele ia saber? Né? Então, tem que ser um médico dedicado que observe a criança. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, mais uma vez por curiosidade nossa aqui do programa, e como entrevistador, né? Na tua vasta experiência que tu tem, né, que tu acompanha os teus filhos desde que na tenra idade que tu observou, como é que os pais reagem quando o médico dá a notícia, o seu filho tem espectro autista, dá toda aquela explicação?
Como os pais reagem? A grande maioria que aconteceu até com nós é uma grande surpresa, né? Mesmo que a gente já desconfiasse, a gente fica surpreso com a confirmação, né? Às vezes dá vontade até da mãe chorar, do pai chorar, aquela coisa toda, mas depois, já no decorrer dos dias, já vem a aceitação. Certo. Agora, uma coisa mais grave que acontece é, às vezes, os pais saberem do diagnóstico e aí o marido chegar para a esposa e dizer assim: tô indo, tchau pra ti, te vira, e abandona a pobre mãe sozinha, com toda a responsabilidade. E pior, e aí a mãe, para cuidar da criança, não pode trabalhar. Não. Porque a criança precisa. E daí da onde que vai vir? 24 horas. Sim, tem atenção 24 horas, porque tem crianças dessas que usam fralda, exato, tem que estar toda hora trocando. E não só criança, eu conheço jovens que usam fralda. Aí tu imagina, né, uma mãe, como é que ela vai trabalhar? Vai fazer o quê? Né? Então aí ela tem que recorrer à ajuda de loas, de coisas, assim, que é para poder se manter. Porque além de se manter, para poder se manter, comprar os medicamentos da criança, as fraldas da criança, a alimentação da criança, né? Tem tudo isso, né? Tem que comprar e às vezes não tem condições de trabalhar. E vale nós relatar aqui também, dentro da visão espírita, esses pais, muitas vezes, em algumas situações, a qual colocou muito bem o Elton, alguns pais homens, quando abandonam as mães nessa situação, não vamos esquecer que esses pais homens se comprometeram na espiritualidade. Se comprometeram e muito, porque isso foi uma chance que foi dada para eles, foi planejado lá no plano espiritual, porque lá a gente planeja antes de vir para cá, só que chegou aqui, descumpriu com aquilo ali. Aí numa próxima encarnação a situação vai ser muito mais difícil ainda, porque aí sim que ele vai ter que, né? Então, um apelo que eu faço, assim, como pai, um apelo que eu faço para com os pais: nunca pensem em abandonar suas esposas, né? Nunca pensem em abandonar essas crianças que precisam tanto da gente. Procurem o máximo ter a empatia, o carinho, né? Porque que eles precisam tanto da gente, né? E outra coisa, para a gente não estar se comprometendo futuramente em encarnações posteriores, depois a gente vir com muito mais dificuldade. Aí, noutra encarnação, em vez de a gente vir com um autista, vem com 3 na família, aí sim. Então é melhor fazer agora o que tem que ser feito. E fazer com amor. E com amor. O amor porque, na verdade, a maior deficiência que nós temos ainda é o nosso egoísmo, o orgulho. Vaidade. Né? Às vezes a gente, conforme tu relatou, tem alguns pais homens, e às vezes acontece, existe também mães, são poucas, mas também existe que diante da situação abandonam os filhos autistas, né? Mas essas são as pessoas que têm as maiores deficiências, que é a falta de amor. Sim. O egoísmo que acaba olhando só para o seu umbigo. Sim. Para o seu conforto. Sim. Tem pessoas que só pensam nelas e vai cada um pro lado. Deixa com a avó, deixa, né? Deixa, exato. Ou larga lá na porta de uma instituição, né? Então, né? E assim, aí um apelo que a gente faz, né? Que pensem 2 vezes antes de tomar uma atitude dessas. Tem que pensar e pense muito bem.
Que a gente pense para o melhor, para o bem, né? Para o amor, sempre pensar para o amor. Sim, sempre. E tem uma coisa também, né, Elton? Nunca nos falta assistência, ajuda, nunca amparo, nos falta né? espiritualidade, jamais abandona a gente. A gente sempre tem aquele suporte dos espíritos, da doutrina espírita e dos espíritos, que eles estão sempre do nosso lado ali, nos dando a maior força que a gente precisar para poder transpor essas barreiras, essas dificuldades. Né? Elton, como proceder para que haja assistência e amparo para o devido desenvolvimento das crianças? Primeiramente assim, deve ser procurado, como aqui em Pelotas mesmo tem a Amparo, para uma orientação é bom que procure a Amparo, converse com a diretoria, com as pessoas que trabalham lá, tem plantão praticamente diariamente durante a tarde, tem plantão a partir das 2 da tarde, vai até as 4, 5 horas, e procurar se associar lá, que é para ter direitos a descontos de médico, descontos, fonoaudiólogo, essas coisas. E aí, através daí, a Amparo vai orientar, né, a quais tipos de terapias, quais os terapeutas que podem ser indicados para tratar essas crianças, que a criança precisa, no caso, se ela tem dificuldade de comunicação, ela precisa de um fonoaudiólogo, né, para desenvolver a fala, desenvolver a comunicação. Ela precisa da TO. A TO é terapia ocupacional. O que a TO ensina? A TO ensina a criança a ser autossuficiente, saber se trocar, saber se lavar, saber escovar seus dentes, saber tomar seu banho, né? Saber se alimentar, segurar o talher, aquela coisa. Isso aí é o que a TO faz. E algum desenvolvimento físico, brincadeiras com pular amarelinha, essas coisas, que é para ela ter um certo domínio, né, sobre ela, né? E também tem o AEE, que é um ensino assim, tipo pedagógico, onde a criança vai fazer várias atividades escritas e, né, vai aprender a escrever, a ler. Aí temos a musicoterapia, né, que é para as crianças também. Tem a psicomotricidade, que é tipo uma educação física, mas ela é programada assim para que a criança tenha coordenação, por exemplo, pular de um círculo para dentro do outro, né? Para ela criar aquela coordenação motora, né? E temos mais coisas assim, temos a criança a brincar com animais, tem a equiterapia, né? que a criança às vezes se cria com cavalo, depois acaba aprendendo a montar o cavalo. Tem uma amiga nossa lá da Amparo, que o filho dela tem 13 anos, né, a Angélica, ele sela o cavalo, monta o cavalo, tudo, né? Então isso para ele é uma mão na roda para que ele possa estar desenvolvendo o potencial. Temos a arte-terapia, a professora Jussara. A arte-terapia, a criança vai aprender a desenhar, pintar, e aí dali às vezes saem os grandes pintores, como o Pedro e como o Dudu, que a gente vê as telas do Dudu e se admira com a perfeição da cópia que ele faz de outra tela, né? E isso aí tudo auxilia no desenvolvimento intelectual da criança. E aí jogos, educação física, que já não é bem a psicomotricidade, mas a educação física
correr atrás da bola, jogar basquete. O meu mesmo gosta muito de basquete, ele sempre fala basquete, a bola laranja, né? Então, isso aí tudo é muito importante para que eles desenvolvam o potencial deles. Aqui na cidade de Pelotas, o poder público também tem uma instituição, né? O poder público, que é o Centro de Autismo, que fica ali no antigo Cruz de Prata, ali perto do Hemocentro. Atrás do Hemocentro. Isso mesmo. Ali é desenvolvidas várias atividades, são vários professores preparados, competentes, né? É muito bom ali, eu levo o Samuel ali, eu acho assim, os professores são ótimos, são atenciosos, são queridos, qualquer coisa eles vêm conversar com a gente, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Assim, é excelente e eles aprendem e o mais importante, eles gostam. Porque a gente pergunta, ei filho, gostou? Gostei. Né? Então eles gostam de participar das atividades. Dentro do teu conhecimento, vou voltar lá no início novamente, porque agora me vem a imagem de uma pessoa muito conhecida, muito famosa, ela é muito famosa no mundo todo, é um esportista, ganhou não sei quantas bolas de ouro, né, sendo não sei quantas vezes o melhor jogador do mundo. Eu vou falar aqui que a gente ouve pelos noticiários, que é o jogador Messi. Sim. Que, segundo os noticiários, que ele tem um grau de autismo. Sim, ele tem um grau de autismo e tem um grande potencial do futebol, né? Do esporte. Aquilo que nós estávamos fazendo no início, que nós estávamos conversando, né? Cada um, às vezes, tem uma aptidão, né? Eu conheci, uma vez eu fui numa palestra ali na Academia de Letras. Sei. Tempo que a dona Zênia de Leon ainda era encarnada. Aí nós fomos numa palestra que tinha ali que era sobre a Semana do Autismo. E falou uma professora mestrada de matemática, autista. E falou uma fonoaudióloga, que eu já tinha visto ela no Pelotense também, autista. E tem uma que o Hermínio Miranda fala muito, e existe um livro dela, Temple Garden. A Temple Garden é uma grande empresária empreendedora e ela é autista. E ela escreveu o livro O Cérebro do Autista. Olha, que lindo. Então a gente vê que tem muitas pessoas nesse meio, sim, que a grande maioria são pessoas que têm um grande potencial, né? Isso é muito bom. Aquele pai, aquela mãe, os pais, os familiares que, né, observaram, né, que o seu filho, a sua filha, né, apresentam, né, um desses sinais, né, no seu entendimento dos pais do autismo, né, onde procurar ajuda? Onde devem procurar ajuda? Primeiramente, deve procurar ajuda assim, com um pediatra, né? E os pais também têm que ter um suporte com um psicólogo, que é o que dispõe a Amparo e o Centro de Autismo. Eles dispõem de psicólogo para os pais. Eles têm psicólogo para as crianças e eles têm psicólogo para os pais, porque às vezes, quando o fardo fica muito pesado, a pessoa necessita, né? E um lugar especial que eu vou falar que as pessoas devem procurar ajuda, na casa espírita. Eu estava pensando nisso agora. Na casa espírita, quando a gente se sentir sobrecarregado, cansado, porque a gente cansa, né? A gente é ser humano, a gente cansa. A própria criança autista, ela cansa. Então, a família toda
indo, nem que seja uma vez por semana na casa espírita, escutar uma palestra, fazer um auxílio fraterno e principalmente a fluidoterapia, o passe para renovar as energias. Isso é muito importante e nos dá muita força. O Samuel, ele tem programado já na cabecinha dele. Quinta-feira, 1h30, é dia de ir no Divino Salvador tomar passe. Então, ele já começa desde o início da semana, desde segunda ele já começa a falar. Quinta-feira, 1h30 da tarde, é dia de ir no Divino Salvador tomar passe. Olha só, que lindo, né? Eu já estou pensando uma coisa aqui, Elton, e ele já tem se programado para ele, né? E já está ajudando a família, porque ele força a família aí junto com ele. Sim, aí eu vou junto levar. Claro, né? Coisa linda, né? Às vezes, digamos assim, vamos falar assim, há momentos, quem está mais precisando, nem é o nome do seu filho? O Samuel. Né? Às vezes nem é ele, tanto é os outros. Ele leva todo mundo de carona. Vocês estão com pouca paciência comigo, né? Hoje vocês estão um pouco assim meio irritados. Vamos para o centro espírita, né? Vamos ao centro espírita, vamos lá tomar um passe para revigorar, porque o passe o passe, assim, é aquilo que eu sempre falo. Tu mesmo está acostumado a escutar minhas exposições, né? São ótimas, por sinal, né? Não é para estar aqui junto conosco, não são pontuais, né? Conforme tu fizesse ainda esta semana, lá na Liga Espírita Pelotense, na quarta-feira, às 3h, a qual tem palestra e passe. Fosse muito feliz no tema que tu abordou. A gente gosta muito das tuas palestras. Muito obrigado. E uma coisa que eu sempre falo nas palestras, assim... Lógico que o passe a gente começa a receber desde que entrou na porta do centro. Entrou na porta do centro, sentou ali para escutar a palestra, a espiritualidade já está... Mas como o ser humano tem às vezes aquela necessidade de enxergar o passista, aquela coisa, então ele vai para a câmara de passe e aí o que acontece? O banho fluídico. Aquela lavagem, aquela limpeza no nosso perispírito, no nosso espírito, e recolocar energias salutares para que a gente tenha o quê? Força, coragem, serenidade para enfrentar todos os problemas que a gente está passando, que na verdade não é problemas, a gente diz problemas, não, mas é lições. Lições que a gente tem que transpor. Né? Então é isso. A importância, então, claro, tem muitas famílias autistas que não são espíritas, são de outras, sim, mas as que são espíritas, que hoje estão até nos escutando, as que são espíritas, elas concordam plenamente quando eu digo assim: procurem ir na casa espírita, procurem tomar o passe, procurem escutar palestras. Se está se sentindo meio desanimado, faz um auxílio fraterno, leva uma garrafinha d'água para tomar de vez em quando um golinho, porque a água é medicamento, é fortificante, né? Faz isso que vai melhorar, né? A espiritualidade, ou melhor, a religiosidade, a nossa espiritualização da família, junto com o filho autista, ajuda muito? Sim, claro, ajuda muito. Há uma conexão, assim, entre todas as... Forma-se um elo, né? Uhum. É muito importante. E tem também casas, né, que já estão preparadas também para a evangelização, né? Para as crianças, né, que têm esse aspecto autista, né? Tem casas que... Aí é que entra a questão também que eu gostaria de falar, na questão da inclusão. Tem muitas casas que adoram incluir os autistas na turma. E não botar eles separados, né? Tu fica lá e os outros ficam aqui. Não. Todo mundo junto.
A Eliane Bittencourt mesmo, lá do Fraternidade, ela gosta de colocar todos juntos, é tudo igual ali, para aprender todos iguais, né? Certo. Não tem aquela coisa de, não, tu fica lá e os outros ficam ali, que é para não dar problema. Não, é todo mundo junto. Perfeito, importante. Isso eu até admiro muito nela. Porque... Parabéns. Parabéns aos evangelizadores que estão à frente desse trabalho, que acolhem com muito amor, né, esses nossos irmãozinhos, né, que traz o aspecto autista, né, as casas espíritas que vêm desenvolvendo esse trabalho. Sim. Né, parabéns a todos, que é muito, muito importante. Elton, a nossa audiência hoje está muito grande. Muitas pessoas estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi. Queremos agradecer e muito a audiência, o carinho de todos vocês, estar junto conosco, ouvindo esse tema importante, autismo na visão espírita, mas eu disse desde o início também que é um tema de inclusão social. Isso. Nós temos esse compromisso, o programa tem esse compromisso também da temos inclusão esse compromisso social. Agradecer também os nossos internautas que estão nos assistindo, um número muito grande, Elton, na tarde de hoje. Muito grande de internautas que estão nos assistindo pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Estão assistindo a nossa entrevista. Várias pessoas, né, estão aqui nos assistindo. Inclusive tem uma mãe autista. O nome dela é Laura Vieira. Ela reside em Porto Alegre. Manda um grande abraço. Um abraço a todos nós. Conheço essa mãe ela se enquadra naquela mãe dedicada, aquela mãe que sacrifica a sua vida em favor do filho. Que maravilha! Eu acompanho ela desde que o seu filho, desde que ela tudo observou. Isso é que nos dá uma felicidade, é ver a pessoa se entregar de boa vontade de corpo e alma para... É verdade. Não que os outros filhos não mereçam, né? Todos os filhos claro, são filhos. Mas assim, os que exigem mais da gente, né? Que são esses aí, né? Se a gente se entregar com dedicação total para eles, é muito bom. Eu sempre digo a ela, eu conheço ela há muitos anos, desde a adolescência, né? Eu sempre digo para ela, tu és um exemplo para muitos pais, homens, para muitas mães, mulheres. E ela está enquadrado também, Elton, naquela parte que ela cria. Ela tem 2 filhos, um não é autista, o outro é. Mas ela cria um filho autista, aliás, os 2, sozinho. Né? Mas está ali firme, um exemplo. Eu pedi para ter um exemplo, um estímulo para muitas e muitas mães. E muitos pais também. Sim. Né? Para que não abandone os filhos. Não abandone as suas esposas. Esteja junto, unido. Né? De forma alguma, né? Nunca passe pela cabeça essa coisa de abandoná-los. Então, por isso que eu trago, agradeço muito assim, a audiência de nossos amigos internautas que estão nos assistindo. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço também a todos os nossos ouvintes pela Rádio Tupãssi. Como eu disse lá no início do nosso programa, né, o único defeito que a gente não pode ter é a falta de amor. Isso nós não podemos ter. Né? Essa falta de amor. Devemos ter o amor, um amor muito grandioso por eles. Elton, para falar também sobre o espectro autista, também eu tenho que tocar num ponto também, né? Tu como pai, talvez tenha passado por isso. Se não passou, viu pessoas passarem por isso. É a questão do preconceito. Preconceito existe muito. Eu já passei... Preciso trazer isso aqui, falar nesse assunto, nessa inclusão social, quando a gente também se compromete em fazer esse programa com esse tema, a questão do preconceito. Gostaria que tu nos falasse. Preconceito tem, inclusive até nós passamos por preconceito dentro da própria família, né? E a gente vê por aí afora também que muitas crianças passam por esse tipo de preconceito. Ele incomoda.
ele não deixa a gente quieto, né? As crianças, os adultos olham estranho para aquela criança. Só para te ter uma ideia, uma vez eu e o Samuel, nós vindo caminhando na Frontino Vieira, ali no Fragata. E o Samuel, ele é muito carinhoso. Vinha vindo um senhor com umas sacolas na mão, acho que ele vinha do super, e o Samuel pegou e passou a mão nele. E ele... Por que esse guri passou a mão em mim? Né? Esse guri é normal? Não. E aí eu tive que explicar para ele, meu amigo, ele tem transtorno autista, ele é carinhoso com as pessoas. E aí ele, mas não precisava ter me tocado, não sei o que, e saiu batendo boca, aí eu disse assim... Eu pensando dentro da minha cabeça comigo assim, digo, acho que o senhor é mais doente, porque o meu filho, ele é autista e não é doente. E o senhor acha que deve ter algum probleminha, né? Porque, poxa, a criança vai fazer um carinho, a pessoa vai destratar ainda, né? Então, existe preconceito. A gente fica muito assim, muito chateado mesmo com isso aí, mas tem. Mas quem sabe, né, a gente tem uma esperança, quem sabe que de tanto agora, como está tendo bastante informação, né, que as pessoas não vá modificando essa ideia, né, vá repensando um pouco, né, porque... É uma coisa injusta, porque às vezes a criança ela quer fazer um carinho, quer tocar na pessoa, né? E aí às vezes a pessoa fica olhando estranho, né? Então, se tem preconceito, tem, e tem dentro das próprias famílias, tem na escola, tem em vários lugares, tem preconceito. O que falta é orientação, comunicação, orientação, informação para aquelas... a gente também querer se esclarecer, a gente também querer melhorar como ser humano, né? Porque preconceito, a gente vê preconceito também em tanta coisa, né? É preconceito de tudo. É outra coisa assim que eu tô sempre batendo em cima nas minhas falas, é no preconceito. Porque é o preconceito com o autismo, é o preconceito lá com... Sim, da cor da pele, opção sexual. Cor da pele, opção sexual. Cor da pele mesmo, esses dias eu estava conversando com um amigo meu e eu disse para ele assim, olha, tem duas maneiras de comprovar que nós somos iguais, tanto cientificamente como espiritualmente. Cientificamente, na bioquímica do negro e do branco, não tem diferença. Os mesmos elementos que formam um, formam o outro. Ninguém é formado de um elemento diferente. Espiritualmente, a essência do espírito é a mesma. Não tem um espírito preto e um espírito branco. Não. O espírito é tudo igual. Então, para que preconceito? E assim é o preconceito contra o autista. Acho que à medida que for aumentando a informação, a orientação, né, aí as pessoas acho que talvez vão se esclarecendo um pouco mais, e aí vai, essa coisa vai começando a diminuir, pelo menos, né? Graças a Deus que existe a reencarnação. Isso mesmo. Imagina se não existisse, imagina se a gente nascesse e não desencarnasse. Eu passaria a vida inteira sendo preconceituoso. Graças a Deus que existe a reencarnação, que a gente desencarna, vai para a espiritualidade, se recicla, volta melhor. Volta melhor. Vai voltar melhor. Dependendo da situação, vai viver. Ele viverá. Eu fui tão preconceituoso, né? Vou viver do outro lado para sentir na pele o preconceito. Sim, isso aí é muito comum de acontecer. De reencarnar
naquilo que condenava. Naquilo que condenava. É. Vou sentir na pele aquilo que apontava nos outros. É verdade, isso aí acontece, é muito comum, isso aí é muito comum, a gente mesmo está acostumado a ver nas obras do André Luiz, verdade. A gente vê que tanto falou, tanto fez aquilo, que depois voltou igual para poder, né, leiam as obras do André Luiz, um dos livros, Ação e Reação, importante, muitos livros do André Luiz é muito esclarecedor sobre isso, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Elton, gostaríamos de ficar contigo aqui mais tempo conversando, porque o tema ele é palpitante, ele é esclarecedor, traz o consolo e o conforto a nós todos, né? E quanto bem tu fizesse a nós todos hoje aqui. Queríamos te agradecer profundamente estar aqui junto conosco. Eu te agradeço a oportunidade também. E eu gostaria também de agradecer uma grande amiga que eu tenho lá do Fraternidade, a Michele, que também tem um filho autista. E gostaria de dizer para os pais: cuidem e amem seus filhos com muito amor e carinho. Tenham a certeza que não vão perder nada com isso, vão ter somente a ganhar. E que Jesus, então, abençoe todos nós. Jesus abençoe a nós todos. Mais uma vez, agradecer a brilhante presença do nosso amigo, palestrante espírita, Elton Lemos, que abrilhantou o nosso programa. Trouxe esclarecimento, como eu disse, consolo, conforto a nós todos e muitas informações por demais importantes. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos sim agradecer a sua atenção, o seu carinho, a sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Né? Desejamos assim, antes de tudo, queremos agradecer toda a Rádio Tupãssi. Eu estava até esquecendo, agradecer a Rádio Tupãssi, a direção da Rádio Tupãssi, que o assunto é tão bom que até já estou esquecendo. Esqueci de agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malião, a secretária da rádio, Renata Rips, nosso competente técnico da rádio, Sidney Coelho, nosso técnico de transmissão, Cláudio Leão. Agora sim, agradecer a você, amigo ouvinte, por seu carinho, por sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado, então, sexta-feira que vem, às 5 horas da tarde, nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, amor, saúde, sem preconceito, mas com muito amor e trabalho do bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.